paz, meus irmãos. Nós vamos para a nossa 9ª aula da história da teologia cristã e hoje vamos ver a vida de dois grandes pensadores, os primeiros grandes pensadores do segundo milênio da era cristã, e eles que foram precursores do chamado escolasticismo, porque eles começaram toda a lógica especulativa sobre os caminhos de Deus, que é o que vai dar o tom em todo esse período escolástico. São eles Anselmo de Cantuária e Pedro Abelardo. Anselmo de Cantuária, ele nasceu no ano 1033, na cidade da Aosta, na Itália. O zelo que ele tinha por Deus possivelmente foi influência da sua mãe, uma cristã piedosa, fervorosa. Anselmo ele foi instruído na sua infância e adolescência entre os monges beneditinos. Nós falamos aqui em aulas anteriores como os monges beneditinos, esse estilo é o modelo para os monastérios no Ocidente. Então ele foi criado aí desde a sua infância até a adolescência, juventude, entre os monges beneditinos. No ano 1056 ele deixou sua casa para sempre e foi estudar no famoso mosteiro Bec, na Normândia, que é a atual França. Aos 27 anos ele se torna monge e 3 anos depois ele, contra a sua vontade, se tornou prior do mosteiro ali, e mais à frente, também contra a sua vontade, no ano 1078, ele se tornou abade do mosteiro Bec. Então, boa parte da sua vida ali, os cargos que ele foi assumindo, mesmo contra a sua vontade, mas por conta do seu brilhantismo, dos seus talentos, ele acaba sendo incumbido de assumir esses cargos. E aí ele dá início a uma grande carreira de escritor, uma brilhante carreira de escritor, com seus grandes livros, suas 2 grandes obras, que uma delas é monólogo e a outra discurso, e nessas obras que se encontra o seu famoso argumento ontológico sobre Deus, da existência de Deus. Tal argumento até hoje é debatido nos cursos de filosofia ao redor do mundo. Até hoje se fala desse argumento, se debate esse argumento ontológico proposto por Santo Anselmo. No ano 1093 ele foi elevado mais uma vez contra a sua vontade ao cargo máximo de arcebispo de Cantuária. Ele não recusa, não consegue recusar, porque essa solicitação é feita pelo Papa, e Anselmo tinha votos de obediência como monge, então ele tem que aceitar esse cargo, então ele assume como arcebispo principal ali de Cantuária. E a resistência que ele tinha em relação a essa nomeação é porque os reis da Inglaterra, desde Guilherme o Conquistador, eles tentavam sempre controlar a igreja através da nomeação de alguns cargos, e ele sempre foi resistente a essa influência dos reis sobre a igreja, e isso acabou resultando muitas vezes em conflitos, e que ele acabou sendo forçado ao exílio, e no exílio também ele vai acabar escrevendo muitas das suas obras, inclusive a famosa sobre expiação, que é Porque Deus se tornou homem. E em seus últimos anos de vida também, de volta a Cantuária, ele produziu grandes obras escolásticas. Então ele falou sobre a concordância entre a presciência e a predestinação e a graça como livre-arbítrio, e aí ele vai adotar uma posição parecida com a posição de Agostinho de Hipona, quem ele considerava o seu mentor, o seu herói. E Anselmo ele faleceu no ano 1109. Então, o argumento ontológico de Anselmo a favor da existência de Deus dizem que ocorre por conta de uma experiência de iluminação que ele teve enquanto cantava no culto vespertino com os outros monges em Bec no ano 1076, onde ele havia sido indagado por que é insensatez o sujeito ser ateu. O salmista diz no capítulo 14, versículo 1, diz o insensato no coração, o tolo, que não há Deus. E aí, por que isso seria insensatez? Por que o ateísmo seria uma insensatez? Embora não existissem ateus, pelo menos confessos naquele contexto, até porque isso seria muito complicado para uma pessoa, sofreria perseguições e retaliações, mas isso instiga Anselmo a questionar, a pensar e a começar a especular sobre a possibilidade
de uma defesa lógica da existência de Deus sem recorrer à revelação especial, sem recorrer à Escritura. Então Anselmo começa a pensar por que seria insensatez a pessoa ter um posicionamento ateu. E é isso que vai trazer um desdobramento para o famoso argumento ontológico então de Anselmo. Então as duas obras citadas, Monólogo e Diálogo, elas constituem uma sistematização, a primeira, sobre a chamada teologia natural, que é uma tentativa de recorrer a argumentos lógicos, mas próximo de nós, a provas, inclusive, científicas, né? Mas na ocasião de Anselmo era mais essa especulação, usando essa lógica dedutiva, usando, né, essas especulações para mostrar de maneira lógica que Deus existe. Então foi a primeira sistematização da chamada teologia natural. São essas duas obras de Anselmo. A primeira versão do argumento ontológico, Anselmo ele fala sobre a nossa noção de bem, por que nós somos capazes de perceber algo que é melhor do que outra coisa, um bem maior do que outro, e ele fala que só é possível nós termos essa noção de graus de bondade se nós tivermos um padrão que os meça. O argumento dele é muito parecido com aquilo que nós vemos em C.S. Lewis, tanto no Cristianismo Puro e Simples, como no livro Abolição do Homem, onde ele vai falar da noção de certo e errado como uma chave para compreender o universo. Então, no primeiro capítulo, primeira parte do Cristianismo Puro e Simples, o Lewis ele vai falar da noção do certo e errado e como isso vai levá-lo a perceber que existe um Deus, porque, segundo Lewis, existe uma lei moral que rege as relações humanas, rege todo ser humano. A Bíblia diz que Deus colocou a lei na consciência, no coração do homem, mesmo sem conhecimento da palavra de Deus, ele sabe que tem uma lei ali, e o Lewis vai falar dessa lei moral que está presente em todos os tipos de códigos e de leis na história humana. Ele vai perceber que existem muito mais familiaridades, porque todas elas são decorrentes dessa lei moral. Então o Lewis vai dizer assim, se não existisse essa lei moral, como é que nós podemos dizer que a moral cristã ela é melhor ou superior do que a moral nazista? Por que a moral da civilização dos seus dias era melhor do que a bárbara? A gente só pode dizer que uma é melhor do que a outra se existir uma régua. E aí a gente fala que essa moral cristã está mais próxima dessa régua, ou que a civilização atual está mais próxima dessa régua do que a bárbara e do que a nazista. Então é mais ou menos o argumento que Anselmo faz na sua primeira versão. Contudo, a versão que ficou conhecida e que até hoje é debatida nos cursos de filosofia ao redor do mundo, que ainda é divulgada, é a segunda versão do argumento ontológico. O que Anselmo diz? Ele vai partir então das seguintes bases. Primeiro, ele vai dizer, imagine um ser que não se pode pensar em nada maior do que ele. Imagine um ser que nada é maior do que ele. Este ser é Deus. É isso que Anselmo vai dizer. Então, se você pensar num ser que é maior do que tudo, de grandeza suprema, esse ser é Deus. Esse ser tem que existir na realidade. Então, se uma pessoa imagina um ser que ela supõe ser maior, e esse ser só existir no seu intelecto, no seu pensamento, esse ser não é esse ser que ele propôs, que não se pode pensar em nada maior, porque ele só reside no intelecto, no pensamento. Se ele reside só no pensamento, ele não pode ser o ser de suprema grandeza, porque esse ser teria que existir tanto no pensamento como na realidade. Então o Anselmo está falando de possibilidades de pensar num ser, e é muito plausível pensar em Deus, um ser onisciente, onipresente, de moralidade perfeita, esse ser infinito. É possível pensar nesse Deus, porque isso não é um pensamento incoerente. Incoerente é pensar em um triângulo redondo, um triângulo quadrado. Isso seria uma incoerência, uma inconsistência. Agora, pensar em Deus e como o mundo seria, e se fosse resultado de um Deus, é perfeitamente lógico, é possível pensar nisso. Então, se esse ser é possível pensar em alguma forma de mundo,
como desdobramento disso. Se isso é possível também em outras formas de mundo. Então, para ele, se isso é possível, é porque esse ser existe. A ideia dele é que se é possível pensar nesse ser, é porque esse ser existe. É claro que é um argumento complexo, muitos vão discordar desse argumento, muitos vão dizer que Anselmo se perdeu, inclusive, nas palavras. Contudo, há muitos apologetas bons nos nossos dias que defendem ainda o argumento ontológico de Anselmo, entre eles Alvin Plantinga, William Lane Craig, são grandes nomes, e que, inclusive, baseado nesses pensadores, há uma ilustração que eu gostaria, inclusive, de apresentar para quem sabe você tentar assimilar um pouco essa ideia de Santo Anselmo. In the year 1078, a monk named Anselm of Canterbury astonished the world by arguing that if it is even possible that God exists, then it follows logically that God does exist. Anselm's argument came to be called the ontological argument, and it has sharply divided philosophers ever since. The 19th century German philosopher Arthur Schopenhauer called it a charming joke, but many prominent 20th century philosophers such as Charles Hartshorne, Norman Malcolm, and Alvin Plantinga think that it's sound. Here it is. God can be defined as a maximally great being. If something were greater than God, then that being would be God. And in order to be maximally great, a maximally great being would have to be all-powerful, all-knowing, and morally perfect in every possible world. Possible worlds are simply ways the world could have been. To say that something exists in a possible world is just to say that if the world were that way, then the thing would have existed. For example, even though unicorns don't exist in the actual world, it seems at least possible that they could have. So we can say that unicorns exist in some possible world. On the other hand, a married bachelor does not exist in any possible world because the idea of a married bachelor is logically incoherent. It could not possibly exist. So if it is possible that a maximally great being exists, then we can say that he exists in some possible world. But wait. A maximally great being would not really be maximally great if it existed in only some possible worlds. To be maximally great, it has to be all-powerful, all-knowing, and morally perfect in every possible world. So think about it. If a maximally great being exists in any possible world, then it exists in every possible world. And if it exists in every possible world, then it exists in the actual world. That is, a maximally great being actually exists. Thus, the atheist has to maintain not simply that God does not exist, but that it is impossible that God exists. Here's a summary of the ontological argument. Steps 2 through 6 are straightforward and largely uncontroversial. But what about point number 1? Clearly, if it can be shown that the idea of a God is logically incoherent, then the argument fails. But is the idea of a maximally great being absurd, like a married bachelor, or a square circle, or the smell of blue? This doesn't seem to be the case. The notion of an all-powerful, all-knowing, morally perfect being that exists in every possible world seems to be a perfectly coherent idea. But couldn't we parody this argument and make it work for anything? Why not say, it's logically possible that a maximally great pizza exists. Therefore, a maximally great pizza does exist? However, the idea of a maximally great pizza is not like the idea of a maximally great being. In the first place, there aren't intrinsic maximal values that make pizzas great. There could always be one more pepperoni to increase its greatness. It's not even obvious what properties make a pizza great. Thin crust or thick crust, extra cheese, anchovies? It's relative to the taste of the consumer. In the second place, a maximally great pizza would have to exist in every logical possible world. But that would mean that it couldn't be eaten. So it wouldn't really be a pizza, because a pizza is something you can eat.
The idea of a maximally great pizza turns out not to be a coherent idea. The idea of God, on the other hand, is an intuitively coherent idea. Therefore, his existence is a possibility. And the ontological argument shows that if God possibly exists, then God actually exists. Então essa foi a primeira contribuição de Anselmo para a teologia, né, que deu início à chamada teologia natural. Mas a segunda contribuição de Anselmo é a sua teoria da expiação pela compensação. Então, até os seus dias, se entendia a ideia de expiação no sentido da teoria do resgate. Então, quem popularizou mais isso foi Gregório, no ano 600, e a teoria do resgate, ele gostava, Gregório, de usar imagens a fim de mostrar o efeito da morte de Cristo, e a sua imagem principal que ele gostava de usar era de Deus Pai usando Jesus como uma isca para engodar o diabo, enganar Satanás e livrar a humanidade cativa, né, que estava cativa. E aí Anselmo achava essa teoria assim, um ultraje contra Deus, porque se Deus é esse ser que não se pode conceber nada maior do que ele, não tinha dívida alguma com o diabo. Então ele achava absurda essa teoria, e aí ele vai estabelecer, ele vai criar a sua teoria da expiação pela compensação. Só lembrando que essa teoria de Gregório, ela predominava em toda a Igreja Católica Apostólica Romana naqueles dias. Então Anselmo vai criar outra, e o que ele vai dizer nessa teoria que ele cria? Ele vai tirar isso da tradição de um vassalo pagando com uma compensação ao senhor quando se dava a quebra de um contrato feudal. Então nessa tradição, ele vê a analogia perfeita para fazer a sua teoria. Então, em essência, ele vai dizer que Cristo pagou a dívida de toda a humanidade para com Deus por causa da desobediência humana. Então, a justiça divina exigia como pagamento a compensação para que a ordem do universo não fosse quebrada, né? A ordem do universo não fosse despedaçada. E aí a compensação necessária é uma espécie de dívida que a humanidade tinha para com Deus, para com a honra divina, mas que ela era incapaz de pagar sem sofrer a perda total no inferno, né? A condenação no inferno. Então Deus, em sua misericórdia, oferece o sacrifício perfeito do Filho em troca, que satisfaz a sua própria honra e que preserva a ordem moral do universo. Então é nisso que consiste. Anselmo tentou uma forma, então, de falar da expiação, mantendo verdadeiramente humanidade, verdadeiramente divindade de Cristo Jesus, explicado de uma forma que mantivesse isso e que fosse consistente tanto com a Escritura como a tradição da igreja. Então, nessa tradição do vassalo, pagando lá o seu senhor por conta de uma quebra de contrato feudal, ele vê essa analogia perfeita e vai estabelecer então a sua teoria, que vai, evidentemente, influenciar inclusive os protestantes. Vai ter uma alteração ou outra, uma mudança pequena, mas é ela que vai dar base então para o entendimento da expiação, do sacrifício de Cristo e da compensação da nossa dívida. Então essas duas contribuições foram as principais de Anselmo de Cantuária. Vamos para Pedro Abelardo. Pedro, ele nasceu em 1079 na Bretanha, na atual França, e morreu em 1142 no famoso mosteiro de Cluny, na França, quando ele estava a caminho de Roma para se defender de acusações de heresia. Ele viveu no período das catedrais góticas da Europa, o início do florescimento da filosofia e teologia escolástica, conforme nós falamos. E depois de estudar teologia e filosofia com alguns dos mais renomados dos mestres da França, criou seu próprio método de ensino em Paris. Então, até certo ponto, a boa fama como mestre e a grande reputação como estudioso ajudaram a fundar a Universidade de Paris, onde alunos de todas as partes vinham estudar com ele e outros eruditos. Suas preleções desafiavam as tradições reverenciadas e seus alunos eram frequentemente desordeiros, além de desrespeitosos contra as tradições aprovadas pela igreja. Para Abelardo ele se manter, ele se tornou tutor da filha adolescente de um dos cidadãos mais ilustres de Paris,
que era Heloísa, sua filha. Então Abelardo instruiu Heloísa e eles acabaram se apaixonando. Então Abelardo, que era o tutor de Heloísa, acabou se apaixonando e ela se apaixonando por ele. E eles tiveram um forte caso de amor e isso acabou resultando no nascimento de um filho. E aí, embora Abelardo casasse secretamente para assumir o filho, para que o filho fosse legítimo, mesmo assim, ele tentando tomar as devidas providências, o escândalo se alastrou, se espalhou, todos ficaram sabendo, e o tio de Heloísa, chamado Fulber, ele deu ordem para alguns capangas e esses homens invadiram a casa de Abelardo e o castraram. Então Abelardo ele foi castrado por ordem do tio de Heloísa e mesmo recebendo apoio das pessoas ali que admiravam muito Abelardo, né? Ele acabou indo embora de Paris, deixou Paris assim humilhado diante da situação e ele se tornou monge. Posteriormente virou abade de um mosteiro na Bretanha e Heloísa também seguiu o caminho e acabou se tornando uma freira. Ele passou o resto da sua vida entre Paris e vários mosteiros, né, viajando ali, visitando mosteiros, como também passou a vida inteira se correspondendo com Heloísa, né? E essas correspondências com Heloísa, que havia se tornado freira, elas acabaram se tornando a base ali da chamada poesia amorosa medieval, principalmente as cartas de Heloísa, né? Quem nunca ouviu falar sobre a história de Abelardo, ela é retratada em um filme de Hollywood, embora esse filme ele só foque no aspecto do escândalo, né? Ele não trata de maneira adequada toda a vida de Abelardo, ele foca simplesmente no escândalo, mas tem um filme sobre isso chamado Em Nome de Deus, então vai retratar aí o caso romântico de Abelardo e Heloísa. Então a controvérsia maior, no entanto, ela vinha do método de ensino e da escrita de Abelardo. Então, como nós vimos, Abelardo ele desafiava a tradição da igreja, nem tudo ele concordava, ele não concordava especialmente com a ideia de que o trabalho dos teólogos era simplesmente concordar com a tradição, passar adiante, escrever comentários sobre aquilo. Ele dizia que aquilo que para ele era contrário à escritura merecia ter um novo trabalho. Então ele acreditava que os teólogos tinham que produzir mais coisas, né? A tradição ela não era acabada, finalizada, então ele discordava disso e não hesitou em desafiar as crenças que ele considerava ilógicas, que ele considerava antibíblicas. Ele vai questionar isso de maneira contundente, por mais tradicional que elas fossem, né? Então, entre as suas obras, há uma muito controversa que é Sic et non, que é traduzido seria sim e não, na qual ele vai fazer proposições contrárias às contidas nas obras oficiais, que já eram consagradas na teologia, na filosofia cristã, e aí para demonstrar que ainda existiam esses problemas que não tinham solução ainda, né? Então precisava ainda trabalhar, ser alvo do trabalho dos pensadores. Ele teve oponentes como Bernardo de Claraval, grande nome da história da igreja, viveu entre 1090 e 1153, então foi um grande oponente das ideias de Pedro Abelardo, e eles usaram algumas das declarações contra ele e o acusaram de tentar sutilmente subverter a tradição cristã oficial. Então, em todos os escritos de Abelardo, a gente vê um modo original de pensar a respeito das proposições universais, algo que rompe com o realismo de Anselmo e Agostinho e que prenuncia também a ascensão do que mais tarde veio a ser conhecido como nominalismo, né? Embora na filosofia chama-se essa ideia de Abelardo de conceitualismo. Então você tinha o realismo de Agostinho, de Anselmo, que é essa crença de que era possível nós percebermos a realidade, que a realidade, ela, por mais que existisse as individualidades, então nós temos uma xícara, o Levi, um celular, existem as individualidades, mas cada uma dessas coisas, elas apontam, elas advêm de uma forma perfeita. Então elas são fruto dessa forma que nós podemos perceber na realidade. Então existe o Levi, mas existe o homem, a forma do homem, da qual o Levi aponta,
existe a forma ideal da xícara para qual a xícara aponta. Então existe o mundo das formas, como dizia Platão, e a matéria. Então a matéria aponta para essa forma, e essa ideia da forma é possível captar. Então esse é mais ou menos o realismo. Já o Abelardo ele propõe algo que será dominado de conceitualismo. E aí futuramente vai ter o nominalismo. Eu não vou entrar nisso agora porque nós vamos ver isso numa aula posterior. Então é só mais ou menos para você entender o que era o realismo e o conceitualismo de Abelardo. Só para a gente vai citar isso de maneira bem sintetizada porque nós vamos discorrer disso posteriormente. Então a solução para o problema das proposições universais, segundo Abelardo, está em reconhecer que as proposições universais não são coisas, isso é, não subsistem em si mesmas, se não forem abstraídas. Elas existem da mesma maneira que a forma existe na matéria. É possível abstrair a forma da matéria, mas ela nunca realmente existe sem a matéria. Da mesma maneira, as proposições universais podem ser abstraídas de coisas individuais e temos de fazê-lo para pensarmos, mas nunca vêm desacompanhadas de algo específico e concreto. Então o que Abelardo está tratando aqui fala sobre o problema dos universais. Como eu falei, no realismo a ideia é de que os universais são entidades metafísicas subsistentes, né? Então existe a forma e a gente percebe isso na realidade, elas estão realmente presentes na realidade. Só tem que entrar um pouco para a gente tentar entender melhor o que Abelardo está dizendo. O nominalismo que vai surgir e que, segundo Roger Olson, o Abelardo acaba influenciando, não sei se é muito certo essa visão do Roger Olson, né, porque muitos filósofos vão tratar o Abelardo mais dentro do conceitualismo. Mas o nominalismo já vai questionar essa entidade subsistente, né, o universal. Eles vão questionar essa questão, esse problema dos universais, falando que, na verdade, essas coisas que nós nomeamos, essas entidades, são meramente convencionais. Nós damos o nome, por exemplo, para um lápis, o nome de uma caneca, nós simplesmente nomeamos essas coisas, mas elas não, de fato, representam um ente subsistente na realidade. Não, é mera convenção. Nós que damos esses nomes poderíamos chamar uma caneca de outra coisa, darmos um outro nome, mas é simplesmente convenção, o nominalismo, de maneira bem rápida. E o conceitualismo não, já seria uma ideia de que o conceito seria fruto de uma abstração que nós fazemos com os entes individuais. Então eu pego, para continuar com o exemplo da caneca, só existem esses individuais e o universal seria fruto de uma abstração do conceito presente no individual. Esse conceito apontaria então para um universal. Então, é mais ou menos isso que Abelardo está criando dentro de um problema clássico na filosofia, já isso vem dos gregos, que é o problema dos universais. Mas em aula posterior nós vamos entrar um pouco mais nisso, porque essas discussões vão marcar boa parte do escolasticismo. Então esse é um dos pensamentos controversos de Abelardo. Ele está rompendo com a tradição do realismo, que entendia então mais uma vez com as entidades subsistentes, os universais presentes, sendo possíveis de serem percebidos. Abelardo vai tratar muito mais como esses seres como individuais, unidos, e que esse universal é fruto então dessa abstração que se faz, e aí a gente retira esse conceito dos entes individuais, e esses entes apontariam então para um universal. Então esse destoamento que Abelardo faz do pensamento filosófico teológico dos seus dias. E outra proposta, né, outra fruto do pensamento de Abelardo, que acabou acarretando também em tensões, foi a teoria da expiação pela influência moral. Então, a gente viu aqui a teoria da expiação pela compensação de Anselmo, e Abelardo vai falar da teoria da expiação pela influência moral, vai criticar a visão de Anselmo. No livro Em Teologia Cristã, especialmente na sua exposição da Epístola aos Romanos, Abelardo ele vai discordar abertamente da teoria tradicional do resgate, que também Anselmo
destoou, mas também da teoria feita por Anselmo. Então ele vai criticar ambas e ele vai criar a sua própria, que é a teoria da influência ou do exemplo moral. Que aí ele explicava que a morte de Cristo ela traz uma reconciliação da raça humana com Deus, mas nesse modelo ele enfatizava o amor acima da honra ou da ira de Deus. Então o que ele vai dizer? A humanidade precisa de uma nova motivação para agir e não de uma compensação paga a Deus em seu nome. Então, ela precisa simplesmente de uma motivação. Então o sacrifício de Cristo é para motivar a humanidade, constranger com o seu amor, mas não precisava de compensar coisa alguma. Então ele relativiza a ira e ele vai enfatizar muito no amor, até porque um dos textos que Bernardo gostava muito era a parábola do filho pródigo. Então ele exalta muito o amor de Deus. Para ele não tinha que compensar coisa alguma, só precisava de uma motivação. E aí esse raciocínio foi a gota d'água para muitos dos seus oponentes, né, dos seus críticos, especialmente Bernardo de Claraval. E aí ele pregou contra Abelardo em Paris, pediu que ele fosse condenado pelo Papa, e aí houve um sínodo em Paris de bispos, e aí as ideias e opiniões de Abelardo elas foram condenadas, e teve a concordância inclusive dessa condenação, ela foi assentida pelo próprio Papa Inocêncio III. E aí Abelardo ele esperava então conseguir uma revogação da sua condenação diante do Papa. Ele queria se defender ali, estar diante do Papa para se defender pessoalmente, mas ele acabou adoecendo e no caminho a Roma foi onde ele acabou falecendo, infelizmente. Mas é importante ressaltar sobre Pedro Abelardo que antes da sua morte ele se submeteu oficialmente ao Papa. Então mesmo ele criticando ideias tradicionais, ele fez questão de submeter oficialmente ao Papa. Ele se reconciliou com Bernardo de Claraval por carta, então procurou morrer em paz com a igreja que o perseguiu, condenou as suas ideias, mas ele se reconciliou com Bernardo de Claraval. E numa carta escrita a Heloísa, já próximo do final da vida dele, ele dizia o seguinte: não quero ser filósofo desassociando-me de Paulo, não quero ser um Aristóteles desassociando-me de Cristo, visto que não há outro nome na terra que possa me salvar. Então esses dois personagens, né, o segundo muito controverso, eles marcam o início do segundo milênio, foram os primeiros grandes pensadores, mas que, como segundo Roger Olson, vai influenciar aí controvérsias posteriores entre os realistas e os nominalistas, mas o grande nome mesmo que vai surgir, o maior teólogo e filósofo escolástico, sem dúvida alguma, vai ser Tomás de Aquino, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas controvérsias de Tomás de Aquino em aulas posteriores, nas nossas próximas aulas, e aí eu te espero aqui. Deus abençoe poderosamente a sua vida.